Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Especialize, o seu videocast e podcast onde você já sabe que vai aprender aí algum assunto novo, vai poder se estimular para se especializar e buscar aí sua formação. Hoje nós estamos com um tema muito interessante. Neste episódio, nós vamos explorar o papel da neuropsicologia nos processos de desenvolvimento e aprendizagem. Calma, para ajudar a gente a entender esse termo aí, eu estou com 2 convidados aqui e já vou apresentar a vocês. Estou aqui com Renata Costa, que é psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da Uninasal Graças. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou aqui com um doutor em psicologia clínica na área de psicopatologia fundamental e psicanálise, Marcelino Jorge. Oi. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, vamos começar, né? Eu já comecei aqui falando uns termos que quem está assistindo pode ter pensado, meu Deus, que termos são esses? Eu queria entender primeiro, Renata, qual a diferença entre neuropsicologia, neuropsicopedagogia e psicopedagogia? Dá uma confusão assim na cabeça quando a gente fala os nomes, a gente fica... Será que é a mesma coisa? Quem pode explicar melhor para a gente essa pergunta inicial? Esta pergunta, quem explica muito bem é o professor Dr. Marcelino. Então, professor, por favor. Vamos começar pela questão da neurociência. Na verdade, elas são neurociências. É uma área transdisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar, dependendo da forma como você a perceba, em que várias disciplinas elas dialogam sobre um objeto que pode ser comum. Então, quando o pessoal da bioquímica, quando o pessoal da medicina, quando o pessoal da psicologia, eles começam a falar sobre um tema que envolva o funcionamento direto ou indireto do cérebro, a gente está falando de neurociências. E, obviamente, como é uma área transdisciplinar, muitas vezes, várias pessoas estão ali envolvidas no estudo desse objeto, significa dizer que elas têm diversas visões e diversas contribuições que possam chegar a determinados fins. Então, assim, inevitavelmente, as neurociências, elas, como são transdisciplinares, elas vão influenciar diversas áreas. O pessoal da neurologia, o pessoal da psiquiatria, o pessoal da pediatria dentro da medicina, elas vão necessariamente dialogar ali com as neurociências. O pessoal da psicologia clínica, o pessoal da psicologia educacional vai dialogar também com o pessoal das neurociências. O pessoal da pedagogia também vai. Então, assim, várias áreas de conhecimento, elas vão estar ali relacionadas com as neurociências. E, óbvio, como a pedagogia ela está... ela se relaciona também com alguns fenômenos que podem estar relacionados com as neurociências. Existe esse termo neuro ali no início. Agora, é só uma possibilidade de interface. Entendi. Na prática, para quem está, assim, ainda não tem tanto entendimento sobre as especializações, na prática, qual a diferença? Para onde esse profissional vai? Neuropsicologia, neuropsicopedagogia e psicopedagogia, para a gente tentar falar de forma mais prática para quem não tem tanto... Bom, depende também do que o sujeito pretende. Se ele, por exemplo, é da área de pedagogia, uma interface com as neurociências pode ser um caminho. Se ele tem uma linha ali de uma formação de psicologia, pode ser um caminho. Porque, enfim, se a gente for falar da psicologia, que é uma das minhas áreas, a psicologia ela já é neuro. Porque quando você fala de psicologia, você está falando de um indivíduo, você está estudando um comportamento de um indivíduo que é um ser de natureza biológica, que é um ser de natureza psíquica, que é um ser de natureza social. E isso é quase um chavão dentro de psicologia. É um ser biopsicossocial. Então, quando o indivíduo é psicólogo, inevitavelmente ele já tem um neuro ali no meio do caminho. Esse prefixo neuro é só uma das dimensões que o ser humano tem. Agora, quando você está dentro de uma outra área, aí pode ser que esse neuro seja um diferencial, uma busca de observar o fenômeno sobre outro ângulo, sobre outra forma. Perfeito. Renata, e é essencial ter esse entendimento
para a questão da aprendizagem, de que forma interfere e pode ajudar? Sim, é essencial, né? Quando a gente fala em neuropedagogia, a gente está falando exatamente de uma compreensão abrangente do processo de desenvolver e aprender, né? Compreendendo em momento inicial que eles não estão e não estarão nunca dissociados, tá? Quando a gente fala em neuropsicopedagogia, aí a gente parte para uma seara de avaliação desses processos, a avaliação do desenvolver e do aprender, né? Então, alguém que vai fazer a especialização em neuropsicopedagogia vai aprender o manejo de testes e ferramentas para realizar essa avaliação deste processo, né? Esta criança, ela está vivendo o seu desenvolvimento, né, de maneira adequada, inadequada, né? Está dentro do esperado para esta idade, né? Dentro desses parâmetros que são e que foram estabelecidos, né, pela ciência. Da mesma maneira, esse olhar ele vai se dar sobre os processos de aprendizagem. Essa criança, ela está interagindo na escola, está na educação infantil, ela desenvolveu a linguagem, ela está aprendendo a ler, aprendendo a escrever, né? E aí, muitas vezes, a família, a escola, sinaliza que tem ali alguma questão que precisa ser verificada, né? Então, digamos que esta seara, ela acaba sendo muito voltada para a neuropsicopedagogia, né? E aí, quando a gente fala da neuropsicologia, eu diria que nós poderíamos falar apenas psicologia, porque ela já é neuro em sua essência, né? Eu não sei se isso se responde. Respondeu, né? é isso mesmo. Okay. É porque as respostas vão se complementando, né? Os termos são bem específicos, aí quem está assistindo pode ficar com alguma dúvida. Sim. Você falou aí de primeira infância, né? Da infância. É preciso ter esse olhar na aprendizagem atento, né, Marcelino? Em relação à infância, é um período bem importante também. Quer ou não, a infância é um elemento basal, né? Ou seja, a partir dali, a partir daquele momento, você pode ter marcas ou traços que vão perdurar por toda a vida do sujeito. Mas é importante também a gente perceber que, embora a infância seja um momento basal, um elemento basilar para o desenvolvimento da personalidade do sujeito, ele não para de se desenvolver durante toda a vida. Então, quando o pessoal está fazendo o curso de pedagogia, por exemplo, até pela própria etimologia da palavra, né, pai dos agogos, falar com crianças, inevitavelmente você tem também todo um processo de aprendizagem durante toda a vida. Existem pessoas que começam o seu letramento muito tardiamente, com 40, 50, 60, 70 anos, e a alfabetização também surge a partir desse momento, e os pedagogos precisam estar atentos. Tem muitos mitos envolvidos. Óbvio que a neuroplasticidade que é de uma criança, ela é diferente, ela está absorvendo o mundo de uma maneira muito nova, tudo é muito novo. Só que a neuroplasticidade ela não deixa de existir quando o indivíduo passa pelos períodos da vida. Inevitavelmente, o indivíduo é uma máquina de aprender até o último suspiro. E dentro dessa perspectiva, a criança... O indivíduo que tem uma idade mediana ali, meia-idade, ou o indivíduo adulto na senescência, ele está sempre aprendendo. E é exatamente esse fundamento que é da neurociência, que é da neuroplasticidade, que faz com que o indivíduo afirme. É importante você pensar numa neurociência nesse período inicial, que é a fase da infância, é super importante. Mas é importante também desmistificar que, não, já estou velho demais para aprender esse tipo de coisa. Não. A mente humana, ela está sempre querendo, ela está sempre produzindo. A não ser que tenha uma lesão grave, uma doença degenerativa ou coisa do tipo, a neuroplasticidade faz com que o indivíduo ele esteja sempre aprendendo. E mesmo quando ele tem algum tipo de doença degenerativa, ainda existem mecanismos que fazem com que essa degeneração não seja tão profunda por conta desse reajuste cerebral que existe. Perfeito. Renata, queria que você pudesse explicar para a gente o que são pessoas neurodivergentes e de que forma garantir um ensino inclusivo.
Como é que a gente garante aí o acesso à aprendizagem de forma inclusiva? Pessoas neurodivergentes, né, serão aquelas que estão diagnosticadas com algum transtorno global do desenvolvimento, né? Então, a gente precisa compreender que essas pessoas, elas têm capacidades, né, de interagir, de desenvolver, de aprender, mas elas têm comorbidades, né, que aí são sintomas, traços comportamentais que serão percebidos a depender do diagnóstico, né? Se a gente fala, por exemplo, em TEA, né, o transtorno do espectro do autismo, a gente vai entender que alguém com esse diagnóstico, eu digo alguém com esse diagnóstico porque, óbvio, a gente vai observar que o diagnóstico ele é feito, na maioria das situações, na infância, né, mas a gente também, principalmente nos dias de hoje, a gente lida muito e transita muito com os diagnósticos tardios, né? Então, a pessoa que é neurodivergente, né, ou neuroatípica, ela vai ter um conjunto de comorbidades que vão se traduzir em traços de comportamentos, né, em limitações com texturas, muitas vezes, em limitações sensoriais, né, a capacidade de lidar com ruídos, com barulhos, né, com iluminação. Só que essas comorbidades, esses traços, eles não serão nunca generalistas, né? Podemos ter aqui duas pessoas, né, com igual diagnóstico, né, falando de maneira mais científica, com o mesmo CID, e elas terão em si particularidades, né? Então não existe uma linearidade quando nós falamos de comportamento, né? O comportamento ele precisa sempre ser percebido por uma particularidade. E observado, né? São muitas diferenças. Como é que esses profissionais podem se preparar para lidar com essa percepção, né, aguçada? Você tem o mesmo diagnóstico, mas são pessoas diferentes. Eu acho que o principal ponto aí é perceber que... Eu vou usar até o próprio termo, neurodivergente. Se a gente parar para pensar do ponto de vista estrutural, todos nós somos neurodivergentes, porque nós somos diferentes uns dos outros em essência. Cada personalidade ela é única. Então, quando a gente usa esse termo neurodivergente, é mais no sentido de perceber que, do ponto de vista da população, eles não são maioria. A grande maioria de cada 100 pessoas, uma tem uma característica específica. E aí, dentro dessa percepção, você diz, não, essas características elas podem ou não ser classificadas como doença. Inevitavelmente, um dos pontos centrais é personalidade. Cada um tem um tipo de personalidade. E, inevitavelmente, essa personalidade é diferente de todas as outras da humanidade. Somos 8 bilhões de pessoas nesse planeta e cada um é uma. Essa pessoa que você está lidando com ela hoje, jamais existiu na humanidade alguém como ela e jamais existirá alguém como ela. Profundo, né? Dentro dessa perspectiva, todos nós somos neurodivergentes. Então, o indivíduo que lida com um outro ser humano, inevitavelmente vai estar lidando com uma singularidade. Então, o olhar para o aprendizado, o olhar para a sintomatologia, o olhar para... é sempre, essa pessoa é única. Nunca existiu alguém como ela e nunca existirá alguém como ela. Se você lida com a questão de processo de aprendizagem, se você lida com a questão do processo de ensino, se você lida com o processo de psicoterapia, se você lida simplesmente com outro ser humano conversando, seja no ônibus, numa fila, ela é sempre única. Então, eu acho que o olhar deve ser mais ou menos nesse sentido. Ela é única. Essa percepção já traz um ambiente educacional mais acolhedor, né, Renata? A gente transforma. Quando o profissional da educação ele tem esse olhar atento, né, de olhar para cada indivíduo como ser único, você já transforma o ambiente educacional automaticamente. E isso ao passo que é poético, é extremamente desafiador, né? Porque vamos pensar, né, numa sala de aula e o quanto é desafiador você conseguir contemplar todos aqueles sujeitos que ali estão, na sua singularidade, né? Porque a gente fala em
educação, e aí a gente vai falar nas relações que se estabelecem desse processo de ensinar e aprender, né? As relações de sala de aula, elas são relações riquíssimas, né? No entanto, o processo de avaliação, ele ainda é duramente criticado, porque se a gente tem um grupo que é extremamente heterogêneo, na maioria das situações nós temos um processo avaliativo que é linear, né? Então isso torna este ambiente da educação extremamente desafiador, né? Eu acho que um dos pavores que um docente enfrenta nesse processo avaliativo é de ser justo. Como ser justo ao elaborar o processo avaliativo? Se eu tenho ali 40 sujeitos que são particulares, únicos, né? Cada cabeça um mundo, né? Exatamente. Tá, então a gente vai dar uma retornada, pegando um gancho aqui no que Renata trouxe para a gente sobre diagnóstico tardio, né? A gente falou sobre a primeira infância, sobre essa observação, mas a importância desse diagnóstico e por que isso está tão em evidência agora, nesse momento. Assim, se fala muito, as pessoas estão mais preocupadas em procurarem ajuda, ou as instituições de ensino estão mais atentas. O que é que está acontecendo nesse momento? Eu creio que... Renata? Pode falar, eu também tenho o que falar a respeito. Falaremos. Vamos começar por alguns pontos. No caso de diagnósticos tardios, existem critérios que foram estabelecidos recentemente. Então, coisas que não eram classificadas como doenças, hoje em dia são. Então, o diagnóstico tardio passa por isso também. Passa também por outras questões que são muito curiosas do ponto de vista clínico. Uma delas, quando você cria critérios amplos. Quando você cria critérios amplos, muita coisa pode ser considerada como aquela doença. Então, por exemplo, desatenção. Desatenção pode ser por diversos motivos. O indivíduo pode estar desatento porque ele não dorme bem, o indivíduo pode estar desatento porque ele está ansioso, o indivíduo pode estar desatento porque existe alguma demanda social que ele não está conseguindo lidar, ele pode estar desatento porque ele está fazendo uso de uma medicação. Então, assim, isso significa dizer que o indivíduo tem déficit de atenção? Então, assim, um critério frouxo relacionado com a doença, ele pode estar relacionado também com diagnósticos tardios, além de uma série de outras questões, né? A gente vive hoje um momento onde a sociedade, de alguma maneira, né, velada, desvelada, mas busca entendimento, né, sobre o sujeito, sobre as pessoas, sobre os comportamentos, né? E eu sempre penso que é um atravessamento, né? Não compreender que ali existe uma unicidade, uma particularidade, e aí tem um desejo de estabelecer que precisava ser um padrão, né? Então, não sendo um padrão, por que você é desse jeito, Angélica? E aí eu começo, né, muitas vezes a fomentar em Angélica um entendimento sobre si mesmo, né? Angélica está fora da curva, Angélica é dispersa, né? Angélica, nós conversamos e você facilmente se dispersa, eu faço uma pergunta, você me responde sobre outra coisa, né? E nos diálogos mesmo, seja no ambiente profissional, seja no ambiente social, muitas vezes surge essa inquietação para o sujeito, né? E aí esse sujeito começa a pensar, ora, eu fui um estudante fora da curva, né? Eu nunca ganhei aquela medalha de melhor desempenho do ano, Vai melhor desempenho rótulos, do semestre, né? Por que isso não aconteceu comigo, né? E aí a gente tem hoje um número grande de pessoas adultas que estão indo buscar um processo de avaliação, né? Seja para uma compreensão de si mesmo, né? Porque ao longo do seu processo de escolarização, de adultez, elas foram estigmatizadas como sendo diferentes e elas buscam uma compreensão sobre isso, né? E que muitas vezes serão... o sujeito, ele precisa receber este diagnóstico, se é que ele o tem, se é que ele o buscou, de maneira muito responsável,
né? Esse diagnóstico ele não pode jamais ser um escudo. Pode ser do Google, né? Eu consultei Não, no Google, vi que eu tô com jamais. algum... Nem do Google, Eita. nem ele pensar no diagnóstico como algo limitante. Ah, eu não posso porque eu tenho. Não, não. Até eu vou citar aqui o Kant, quando ele disse que o professor ele não ensina um conteúdo, ele ensina a pensar sobre o conteúdo. Porque aí, quando o indivíduo faz isso, ele faz com que o professor ele seja prescindível. O indivíduo pensa por si só. Ele passa a ter uma espécie de autonomia que vai além do professor. Então, dentro desse elemento, a singularidade do sujeito ela é extremamente respeitada. O indivíduo tem um ritmo de aprendizado, ok, ele tem o ritmo de aprendizado dele, porque é dele. E quando a gente fala de divergência estatística, se a gente parar para pensar, os indivíduos que são hiperdotados, exemplo de inteligência, eles são fora da curva também. A gente vai fazer tratamento para eles se normalizarem. A gente nunca pensa nisso. A gente sempre pensa no, não, vamos colocar todos dentro de um quadradinho e dentro desse quadradinho tem um diagnóstico e dentro disso... Não, eu creio que o aprendizado ele seja muito mais do que isso. Ele seja uma jornada pessoal no sentido do viver. Sim. Né? Do viver. De viver um tipo de experiência, de viver uma espécie de estudo de objeto e por aí vai. Se o indivíduo faz medicina, se o indivíduo faz direito, se o indivíduo faz enfermagem, se o indivíduo faz jornalismo, se o indivíduo faz... É uma jornada que ele faz pessoal de conhecimento. Se o diagnóstico ele serve para ajudar o indivíduo a lidar com essa jornada, tudo bem, é ótimo que seja. Agora, se é um elemento limitante dele, você diz, não, eu não posso porque eu tenho que... Aí, nesse sentido, o diagnóstico ele passa a ser prejudicial ao sujeito. Vendo aí essa pluralidade, né, de pessoas, de situações, de circunstâncias, o que são as ferramentas de adaptação no ensino? Como é que elas funcionam? De que forma elas auxiliam? Nós temos na nossa prática diária, né, situações que nós vivenciamos. E uma questão que nós estamos atentos o tempo todo é trazer o diagnóstico não é o bastante, né? Porque muitas vezes o diagnóstico ele vem num papel com 2 linhas e um código, né, que é exatamente o CID, né, o Código Internacional de Doenças. Né? Então, quando a gente parte desse pressuposto da individualidade, ter o CID não é o bastante para a gente compreender esse sujeito. Né? Então, a gente tem situações onde nós orientamos o nosso aluno. Olha, você precisa passar por uma avaliação, né, uma avaliação psicopedagógica, né? O que nós conversamos lá no início. Né? Eu preciso compreender quais são as situações que estão seguindo um ritmo dentro desses padrões de normalidade. Né? Qual é o gap, qual é a aresta que esse sujeito tem. Né? Ele tem um sistema cognitivo que está em pleno funcionamento. Então, a compreensão dele acontece num ritmo muito bacana. As dificuldades dele estão nas relações sociais. Então, ele compreende muito bem, mas a dificuldade dele é na relação social. Aí eu entendo que aquele sujeito ele vai produzir muito melhor numa perspectiva individual. Se a gente tem um trabalho em equipe para realizar dentro daquela sala, eu preciso entender que aquele sujeito ele vai funcionar melhor, ele vai produzir melhor se ele não for forçado a produzir em equipe, né? Porque ele tem isso aí como sendo uma situação extremamente desafiadora para ele. Né? Então, não basta ter o CID. Né? O que a gente faz enquanto instituição de ensino é orientar que este estudante ele nos traga também um parecer, para nós entendermos a partir deste parecer quais são as especificidades e nos debruçarmos aí para o processo avaliativo, tanto do dia a dia de sala de aula, como o processo de avaliação da aprendizagem, né, ele ser elaborado dentro dessas especificidades, sem violar a integridade e os direitos desse sujeito. Perfeito. Marcelino, e qual a importância da formação continuada, né, para esses professores diante desse processo todo, né, que nós estamos discutindo aqui hoje? Por que é importante, né, eu a acho que a pergunta, ela é... Bom,
A melhor forma de responder isso é quando é que a gente para de aprender. Tem uma passagem no livro de Platão, que é exatamente o julgamento de Sócrates, em que ele é condenado a tomar um copo de veneno, né, de cicuta, cada vez que ele profere um tipo de ensinamento. E ele não para de ensinar os alunos e bebe o copo com cicuta, e ele ensina e bebe. Aí o pessoal, Sócrates, para, isso não. E ele ensinando. Em determinado momento, ele pega uma lira e começa a tocar. E aí os alunos dele fazem assim, mas Sócrates, você vai tocar uma lira agora? E ele morrendo. E aí Sócrates diz assim, mas quando é o momento de parar de aprender? Dentro dessa linha, a gente nunca para de aprender. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. E quanto mais passa o tempo, mais parece que a pessoa tem a necessidade de aprender alguma coisa. Isso não faz com que o indivíduo se engesse. O tempo passa, o tempo muda. Nós temos diversas mudanças, diversas relações sociais que eram há 5 anos, que não são hoje. Temos diversos novos conhecimentos que são hoje, não eram há 5 anos. E o indivíduo que para no tempo, ele fica literalmente parado no tempo, né? Ele se engessa. Até para a saúde mental do indivíduo, para manter o cérebro funcionando, ele precisa estar aprendendo o tempo todo. Para o profissional que é professor, que está na licenciatura, que é de pedagogia, isso é absolutamente essencial. O professor que eu era há 10 anos não é a mesma pessoa que eu sou hoje. O professor que eu era há 20 anos não é a mesma pessoa que eu sou hoje. Então, dentro dessa linha, o aluno que eu recebo hoje é um aluno que tem uma relação com a informação digital que é impressionantemente diferente daquele que eu recebi quando eu comecei a ensinar, né? E o aluno que eu terei daqui a 10 anos, 20 anos, vai ser também completamente diferente. Se você não estiver sempre se atualizando, formando, lendo, discutindo, você vai estar ensinando para alguém que não existe mais. Perfeito. A gente está sempre aprendendo, né? Agora, por exemplo, você que está aí acompanhando esse videocast ou está ouvindo o podcast, está aprendendo um monte de coisa nova e a vida é assim, a gente está sempre nessa constante aprendizagem. Eu queria saber, Renata, os profissionais da educação dispõem de recursos para atuarem com as pessoas neurodivergentes? Sim. Que recursos são esses? A gente, existe as tecnologias assistivas, né? E existem recursos que são mais rudimentares, que são muitas vezes preparados, né? Quando a gente fala assim, hoje nós compomos o núcleo de graduação de psicologia, né? E óbvio que nós não temos a expertise sobre tudo, né? Quando a gente falou dessa interdisciplinaridade, né, a gente consegue compreender, né? Então, nós precisamos do pedagogo, né? Nós temos uma compreensão sobre o CID, nós temos uma compreensão sobre a avaliação, nós temos uma compreensão sobre o parecer. E na hora que nós vamos fazer as adaptações, nós precisamos do profissional de pedagogia, né? Porque ele tem a expertise sobre a prática desse processo avaliativo e ele tem, nós temos aqui um núcleo de apoio ao educando, né? O nosso NAI, e sempre que nós temos alunos dentro da graduação com necessidades particulares a partir de diagnósticos, pareceres, esses pareceres eles são encaminhados para esse núcleo e eles fazem a adaptação da avaliação, né? Nós temos tecnologias assistivas, como eu já disse, muitas vezes em softwares, muitas vezes recursos tecnológicos, na maioria das vezes são recursos tecnológicos, né? Isso para atender alunos neurodivergentes, né? Para atender, tivemos ano passado uma aluna que se graduou, era uma pessoa cega, né? E no momento que nós recebemos esta aluna, para nós foi um processo de descoberta, porque era a primeira aluna, pessoa cega, que nós tínhamos no curso de psicologia, né? Então aí foi um processo desafiador,
para nós docentes, né, descobrirmos que existem aplicativos, né, na maioria das vezes gratuitos, que transformam um áudio, né, ou transformam um texto num áudio. Eu né? já vi num tablet que Isso. Você- ia apertando isso. e aí a voz sai. Isso. Né? Como é importante, né? A tecnologia auxilia demais. E, Angélica, né, a pergunta que você fez para o Marcelino, quando é que deixa de aprender? É verdade, senão as coisas vão passando e a pessoa vai ficando para trás. Bacana, de mente brilhante, né? Que tem muita gente que está na pedagogia, isso tem sido muito comum, né? Estudantes de pedagogia que são ali inquietados ao longo da sua prática de estágios, né? De regência em sala de aula com educação infantil, muitas vezes na educação de jovens e adultos, eles são inquietados e a partir dali nasce uma nova ideia para se transformar em tecnologia, né? E a gente precisa estar com esse olhar atento o tempo inteiro. O que é que está surgindo? O que é que há de novo? É verdade, né? senão as coisas vão passando. Vão passando e a gente é levado. Agora, é um ambiente, Marcelino, desafiador, né? A gente falou aí que existem os recursos, existem muitos cursos de especialização, mas para o profissional é sempre um desafio, né? Esse ambiente diverso. Você, como indivíduo diverso, lidar com um ambiente diverso. Assim, se a gente para e ver esse ambiente desafiador, você pode ter duas posturas. Uma é ficar paralisado e dizer, eu não consigo lidar com isso. Essa é uma possibilidade. Ou você dizer assim, não, exatamente isso é que é o estimulante. Essa é que é a parte divertida, essa é que é a parte legal. De você lidar com uma coisa que você nunca viu antes e, de repente, aquilo ali te movimentar, te mexer para aprender, para ver coisas novas na vida. Você ter um aluno que não consiga enxergar, você perceber que você precisa direcionar a sua voz na sua sala de aula para o aluno, né? Porque às vezes é comum o indivíduo virar o rosto, vai para um lado, vai para o outro, e quando você tem um aluno assim que ele depende muito da audição para poder estar lá na sala de aula, você direcionar e você focar, e você está atento a isso, e você está atento também à dinâmica da turma, porque você percebe que a grande maioria está percebendo uma coisa, mas tem aquele aluno que está mais inquieto e tal. E qual é a natureza dessa inquietude? É um momento, é um elemento focal, é algo da vida dele, ou não? Pode ser que seja dele, aí de repente o aluno pode chegar para você e dizer, olha, é porque eu tenho um déficit de atenção e etc. E tal. Você já procurou o NAI? Você já viu? E aí esse diálogo é que é estimulante. Eu diria que se o indivíduo pretende ser professor, antes de tudo ele precisa gostar de gente e precisa estar sempre disposto a aprender cada vez mais. Porque é exatamente essa mudança de tempo, de espaço, mudanças sociais, mudanças tecnológicas, essa variedade de possibilidade de mudança faz com que você seja estimulado a necessariamente aprender cada vez mais para poder entender cada vez mais aquilo que está acontecendo e isso servir de base para novos aprendizados lá na frente. Perfeito. Essa conversa aqui me fez lembrar de um texto de Rubem Alves, Sim, que eu, na época da faculdade, da inutilidade da infância. E aí ele promove uma reflexão sobre a importância de a gente olhar para o indivíduo, não apenas, como ele diz, né, como fazedor de vassoura, sim, mas como ele completo em si mesmo, né? Eu tenho uma partezinha do texto que ele fala, um pai não pode só olhar para o filho e perguntar só o que é que ele quer ser quando crescer, mas onde é que ele gosta de passear, né? E eu acho que isso tem a ver com olhar para o outro na sua individualidade. Sim. É muito importante a gente conversar sobre isso, porque a gente começa a ver a pessoa como sendo o ponto de partida principal para qualquer outra atividade, né, Renata? Sim, esse olhar, né, eu não gosto de utilizar o termo humanizado, né, porque ele é redundante, né, como humanizar o humano, né, mas a sensibilidade, né, olhe o sujeito como sujeito, né, perceba o sujeito como único, contemple.
Perfeito. Isso é fabuloso. Bom, minha gente, tudo que a gente conversou aqui me chamou a atenção uma coisa, viu? Tenho certeza que você que estava ouvindo ou assistindo essa conversa ficou com vontade de se especializar. E vocês já sabem aí que a Uninasal tem a pós-graduação que você precisa. Então, aproveita que você se inspirou aí, ficou com vontade de buscar mais conhecimento. Na descrição desse vídeo aqui, a gente vai deixar as especializações disponíveis, aí que você pode buscar para querer ampliar seus conhecimentos. A gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo, agradecer a Renata, a Marcelino, pedir que vocês possam agora se dirigir para quem está acompanhando essa conversa, deixar algum recado, uma mensagem de estímulo para esse constante desenvolvimento pessoal. Renata? A mensagem é que o conhecimento ele é válido e essa busca precisa ser incessante. Né? Quando paramos de aprender? Na missa de 7º dia. Então, buscar, seguir buscando. Diante do que você falou, eu creio que eu não posso acrescentar mais nada, só endosso. Renata, Marcelino, muito obrigada. Muito obrigada. Essa conversa prazer enorme. Foi muito boa. Espero que você também, que nos acompanhou, tenha gostado. Aproveita e compartilha essa entrevista, esse podcast para todo mundo. E até o próximo episódio.